Bom dia, amigos. Passando por aqui para mais uma breve reflexão, como eu tenho feito agora com frequência. E eu tenho pensado, desde ontem eu estava pensando em uma coisa, que é a divisão, a separação, a discórdia, o ódio, que tem sido desenvolvido no Brasil fortemente há alguns anos, se acirrou na última eleição presidencial e depois o país dividido, as pessoas destilando ódio, se afastando, amigos se afastando. E diante desse quadro, há poucos anos atrás, um grande amigo meu me confidenciou, que o filho dele deixou de falar com ele, se afastou totalmente dele. Não era criança nem adolescente, já um jovem partindo para os 30 anos, ou mais. Talvez já tenha passado dos 30 na época. Nessa faixa aí dos 30 anos. E por quê? Por causa de político. Por causa de política. O filho, um dia conversando com o pai, eles tinham visões políticas diferentes, ideologias políticas diferentes, um de esquerda, outro de direita, e o filho, com uma visão de esquerda, chegou para o pai, que tinha uma visão de direita, e chamou ele de fascista, disse que o pai era fascista. Eu conheço o pai dele, meu amigo, há muitos anos, grande amigo meu há muitos anos. De longe ser um fascista, um democrata, né? Muito aberto, liberal, porém uma visão mais para a direita e não para a esquerda, ideologicamente falando, né? Mas uma pessoa boa, pessoa do bem, uma pessoa generosa, corretíssima, honestíssima. E o filho, que nunca foi maltratado pelo pai, disse que o pai era fascista, só porque tinha essa visão, porque defendeu o candidato da direita, que era o Jair Bolsonaro, e não o Lula, né? Que hoje é o presidente do Brasil. Por causa disso, por causa de política, o filho deixou de falar com o pai. Não fala mais com o pai, deixou de aceitar uma ajuda financeira que o pai dava na época para ele não quis mais. A última transferência que o pai fez, ele devolveu e não quis mais conversa com o pai. Nunca mais ele falou com o pai. Isso me entristeceu muito na época, me entristeceu muito. Pelo meu amigo, porque eu vi o sofrimento dele por conta disso. Que pai não sofreria? O filho deixando de falar, cortando totalmente o contato por causa de política, por causa de ideologia política. E isso tem me feito pensar muito, refletir muito nos últimos anos, principalmente depois que se acirrou muito essa divisão política no Brasil, que não é tão antiga assim, mas o país, nas últimas eleições presidenciais, uma polarização assim, extrema, com eleições apertadas, né? E eu tenho visto, esse caso, para mim, é o caso mais extremo. Ou talvez não, porque teve um caso aqui, que até eu vi a sentença condenatória há poucos dias, eu vi na TV, de um seguidor de Bolsonaro assassinar um seguidor de Lula, numa festa de aniversário do seguidor de Lula. Chegou lá e criando confusão e matou, né? O petista, digamos assim. E agora foi condenado. Não sei quantos anos de prisão. Destruiu a vida do outro, destruiu a vida dele por causa de política, por causa de diferença de ideologia, diferença de pensamento, de interpretação, né? Ideologia.
política, por causa disso. Tirou uma vida, tirou um pai de família, um marido, e ele também vai para a cadeia, vai cumprir pena durante anos. Não lembro agora se é casado, se tem filho, se for, vai ficar longe da esposa, longe dos filhos, no presídio, amargando anos de cadeia por causa de intolerância política, por não aceitar que o outro pense diferente. E eu tenho pensado muito exatamente nisso, né? Dessa não aceitação, dessa intolerância, assim como há em relação à religião. Hoje no Brasil não há essa intolerância religiosa forte, não há no Brasil, como em outros países há. Mas a intolerância política no Brasil hoje está tão exacerbada, está tristemente exacerbada, está assim um absurdo, como nos Estados Unidos também, agora estamos vendo, né? Isso tem dividido as pessoas, tem dividido grupos, isso tem afastado amigos. Eu conheço vários casos de amigos, o grupo que se dividiu, e até irmãos, grupo de irmãos brigando, se ofendendo por causa de política. Porque um é lulista, o outro é bolsonarista, e aí ofensa para lá, ofensa para cá, entre irmãos que sempre se amaram, né? Uma família muito unida, de repente está brigando, xingando o outro, chamando disso, daquilo, por causa de ideologia política, por causa de político. Eu nunca fui fanático político, nunca fui fanático nem por política, nunca fui. Como também não fui por religião e por nada, nunca fui fanático por nada. Eu sempre respeitei as opiniões contrárias, sempre respeitei o pensamento do outro. E cada vez mais ao longo da minha vida, vim me tornando cada vez mais tolerante, cada vez mais compreensivo, aceitando as diferenças. Venho cada vez mais ao longo dos anos me tornando tolerante, aceitando os diferentes com as suas diferenças, como eu costumo falar, né? Tenho amigos de extrema direita, muitos. Tenho amigos de extrema esquerda, também muitos. Tenho amigo que se declara claramente, se declara mesmo explicitamente comunista, desde a juventude, desde a adolescência que eu conheço ele, né? Se diz comunista, então, de direita, de esquerda, adorador de Bolsonaro, tem gente que eu amo, adorador de Lula, tem gente que eu amo. E não brigo, não discuto sobre política com absolutamente ninguém, nem irmão, nem primo, nem amigo, com ninguém eu não discuto política. Eu evito de todo jeito, não discuto política com ninguém, né? Acompanho pela TV, pela internet, acompanho as coisas da política mundial, nacional, claro, não sou um alienado, nem vou ficar alienado, acompanho, mas não odeio ninguém, não quero o mal de ninguém, não desejo o mal de ninguém, não quero que ninguém morra. Nós vivemos em uma democracia com alternância de poder. Hoje está o pessoal da esquerda, amanhã vira, vai para a direita, vai para o centro, como em vários outros países, como aconteceu agora com os Estados Unidos, né? Saiu um democrata, entrou agora um republicano, que é extrema-direita. Daqui a pouco muda de novo. Isso assim no mundo todo, É alternância de poder. E nós temos que tolerar as pessoas que pensam diferente, que têm uma ideologia diferente da nossa. Jamais odiar, jamais desejar o mal, jamais planejar assassinar o outro, pensar em matar o outro, desejar que o outro morra só porque pensa diferente. Eu acho isso triste, acho triste, né? E às vezes eu fico pensando, o Brasil é um país essencialmente católico ou cristão. Vamos colocar cristão, porque cristão é mais amplo, porque a religião é cristianismo. Católico é igreja católica. Você tem Igreja Universal do Reino de Deus, você tem igreja protestante, você tem igreja batista, você tem dezenas e dezenas e dezenas de igrejas cristãs. A religião é cristianismo. Então o Brasil é essencialmente cristão, é um país cristão. Se você somar católicos, evangélicos e por aí vai,
né? Hoje genericamente chamam de evangélicos, quem não é católico. Então, se você juntar todos, o país é essencialmente cristão. E aí eu fico pensando como é que pessoas que se dizem cristãs podem odiar, pode semear o ódio, a discórdia, criar fake news na internet, mentindo, inventando mentira, distorcendo fatos para gerar divisão, discórdia, despertar o ódio, alimentar o ódio entre as pessoas, até dentro da própria família, até entre pai e filho. Isso é muito triste. Então, é uma reflexão que eu quero trazer para você que adora política, para você que é um fanático político, principalmente para o fanático político, mas mesmo que não seja fanático, você que briga, que você que se afastou de amigos por causa de política, repense isso, reflita mais, reaproxime-se do amigo, dos amigos dos quais você se afastou por causa de política, porque nenhum político merece o nosso ódio, merece que a gente se afaste de amigos, de irmãos, de filho, de pai. Nenhum político merece isso. Nenhum político no Brasil, nem no mundo, merece que você se afaste do seu filho, se afaste do seu pai, se afaste do seu irmão, se afaste dos seus amigos, brigue, discuta, brigue, fique com ódio, destile ódio nas redes sociais por causa de político. Nenhum merece isso. Então, a minha reflexão aqui é de união, é de reconciliação, é repensar, é refletir sobre isso, se reaproximar das pessoas, perdoar as discórdias, as diferenças, as ofensas que porventura tenham acontecido aí nos últimos anos, perdoar, relevar, esquecer e se reconciliar com seus familiares, com seus amigos e deixar a política em segundo plano, porque o amor deve se sobrepor a esse ódio político, a essa discórdia, a essa divisão, a esse afastamento entre as pessoas. Vamos amar, vamos nos reconciliar, vamos nos reaproximar mais das pessoas, mesmo aquelas que pensem totalmente diferente de nós. Eu tenho amigos que pensam muito diferente de mim, politicamente, filosoficamente, em termos de uma religião, uma filosofia espiritualista. Tenho pessoas que não acreditam em nada do que eu acredito, pessoas muito diferentes de mim e que eu amo e amo muito. E não quero jamais brigar, me afastar por causa de diferenças de pensamento, seja ideologia, seja racial, seja filosófico, religioso, seja por qual motivo for. Não vale a pena você brigar, você se dispor, você ficar inimigo dos seus amigos por causa principalmente de política, tá bom? É essa reflexão de hoje que eu trago para vocês. Vou ficando por aqui, até a próxima breve reflexão. Um ótimo dia para vocês.